O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chácara das Flores. O abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos por finalidade o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes assim bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas e serem considerados como cidadãos de direito. Bom dia aos que nos assistem. Queremos dar as boas-vindas em nome do nosso abrigo, Oscar José Pitã, com todo o carinho a que todos merecem e são bem-vindos neste ambiente. Para iniciar o nosso domingo, abrimos ao acaso o livro Hoje, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Emoção e raciocínio. Para distrair-se ao longo da praia, o viajante pede madeira frágil, destinada à canoa leve. Contudo, na travessia do mar, requisita o concurso do aço na sustentação dos grandes navios. A fim de tão somente alfabetizar-se, o estudante roga semanas breves. No entanto, para senhorear os recursos especializados de uma profissão liberal, gasta quase toda a existência. Para alimentar-se, no espaço de algumas horas, a criatura pode valer-se da alface de poucos dias. Mas se deseja apoiar a oficina em que se educa, solicita o favor da peroba que exige muitos anos para desenvolver-se. A fim de brincar num circo, o homem utiliza estacas, a flor da terra, em galpões de emergência. Entretanto, ao erguer a casa de moradia, recorre ao prestígio da pedra, na garantia do alicerce. Viver bem, segundo a emoção, na superfície das coisas, é atividade comum. Viver para o bem, na profundeza do raciocínio, é obra de raros. Amar-te de energia, se aspiras vencer a sombra em ti mesmo. Ninguém constrói caminhos de paz e luz, sem a firmeza da fé sobre a constância da paciência. Se tema emoção e raciocínio. Bom, meus irmãos, vamos fazer uma prece para a abertura dos nossos trabalhos e depois apresentaremos o palestrante de hoje. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus,
encerrando os nossos olhos físicos, pedimos a proteção de nosso patrono, os capitães, para que nos dê a energia necessária para passarmos por esses momentos difíceis e a fé, mantendo a nossa fé, para acreditarmos num mundo melhor, mais purificado, e possamos desenvolver a nossa capacidade de amar, perdoar, de estarmos juntos aos nossos irmãos, na busca do crescimento físico e espiritual. Que assim seja. Hoje temos a palestra da nossa irmã Carmen Lúcia Colomebeck, com o tema Perdão, Fórmula de Paz. E deixar registrado aqui que também na quinta-feira que vem teremos a reprise a partir das 8h30 da noite, né, desse mesmo tema. Bom dia, Carmen. Os bons espíritos lhe acompanhem. Que bom, assim seja. Então, bom dia a todos os irmãos que nos assistem, que vão nos assistir. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez, trazendo algumas reflexões tão importantes para o desenvolvimento da nossa consciência, para a busca da nossa melhoria enquanto seres imortais que somos, jornadeando pela Terra nesse tempo. O perdão, fórmula de paz, é um grande desafio para todos nós. Não há na Terra ninguém que esteja isento deste processo que implica em perdoar e também em ser perdoado por alguém em algum momento da nossa existência, ou em muitos momentos da nossa existência. Então, inicialmente, nós nos perguntamos quantas vezes nós já perdoamos alguém? Em quantas ocasiões alguém nos ofendeu, nos magoou, nos irritou, e nós necessitamos revisar esse comportamento e, ao mesmo tempo, tolerar, desculpar e perdoar esse nosso irmão. Por outro lado, nós ficamos refletindo sobre quantas vezes, em quantas situações, nós necessitamos do perdão de alguém. Nós necessitamos da tolerância de alguém conosco. Nós necessitamos de uma forma de amor diferente, que é o desculpar, o tolerar e o perdoar. Então, é muito importante que nós tenhamos a clareza da nossa fragilidade, das nossas dificuldades e dos nossos limites, tendo em vista que todos nós vivemos numa terra em processo de regeneração, mas ainda com muitas dificuldades morais. É sabido que a Terra tem alcançado um grande nível de desenvolvimento intelectual. No entanto, este desenvolvimento intelectual, tecnológico, não tem sido acompanhado do desenvolvimento moral que as criaturas precisam conquistar às duras penas para que haja o equilíbrio necessário e a paz se estabeleça de uma forma mais
determinada entre nós. Então, partir do pressuposto que em algum momento, ou em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos de perdão e precisamos ser perdoados por alguém, é fator fundamental para que nós possamos estudar esse tema importante. Vivemos tempos muito difíceis e, ao elaborarmos este trabalho, refletíamos sobre as dificuldades potencializadas em tempos de isolamento social, em tempos em que podemos conviver menos com as pessoas que nós queremos bem, os nossos amigos, os nossos familiares, em tempos de tanto medo, em que todos nós enxergamos a possibilidade da morte tão próxima, né, todos os dias. Então, nesses tempos difíceis, a irritabilidade, o desconforto aumenta. E é por isso que nós precisamos ficar ainda mais atentos aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, às nossas ações, para que nós possamos nos manter minimamente equilibrados, ajudando os nossos amores, as pessoas que convivem conosco, nessa empreitada difícil. Quando nós pensamos na palavra perdão, tem um vídeo muito interessante que o nosso irmão Raul Teixeira caracteriza muito bem esta palavra. Então ele diz que quer dizer além de, e donare quer dizer doar. Ou seja, perdoar no seu sentido mais estrito significa doar além, doar um pouco mais. E na sua fala, ele nos relembra que esta sempre foi uma proposta do Mestre Jesus. Doar um pouco mais. Jesus sempre nos lembrou da necessidade de nos doarmos além. E também nos lembrava o quanto esta atitude nos trazia paz e felicidade. Quando nós pensamos na necessidade do perdão, muitas vezes nós pensamos em atitudes extremas, né, de ofensas, com desenvolvimento de ressentimentos, de mágoas. Mas pensemos no perdão, em alguém nos desculpar, mediante ações cotidianas muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexas. Quando, no reduto do trabalho, da via pública, do nosso lar, nós usamos uma palavra mais áspera com nossos companheiros, ou nós usamos da maledicência, denegrindo a imagem de alguém, ou quando nós, pelas nossas palavras e pela nossa invigilância, distribuímos a intriga entre as pessoas, ou quando alguém nos acolhe, nos cuida e nós não conseguimos ser gratos adequadamente. Somos ingratos, então. Ou por gestos inadequados que nós venhamos a ter nessa relação interpessoal com os que conosco convivem. Então, não imaginemos só o perdão de grandes acontecimentos, mas imaginemos aqueles deslizes que todos nós, de alguma maneira, praticamos e que necessitam de um olhar amoroso do outro, de um olhar acolhedor e compreensivo,
que naquele momento não estamos no nosso melhor, na nossa melhor condição. Então, quando nós tiramos o perdão dessa situação extrema e colocamos a necessidade de perdão e de desculpa nessas situações mais comuns, nós vamos entendendo, então, um pouco esta temática essencial. Segundo, então, a definição, o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o ressentimento ou a raiva contra o outro ou contra si mesmo, decorrente de ofensa recebida. Então, o perdão é um processo mental, sim, porque existe a racionalidade que nos ajuda a compreender o que aconteceu, como aconteceu, o que poderia ser feito, de que forma aquela situação poderia ser evitada, e então nos ajuda a avançar nesse processo. É processo espiritual, o perdão, porque nós precisamos perdoar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que fala sobre a misericórdia, nós precisamos perdoar não apenas com palavras, mas aliviando, limpando verdadeiramente o nosso coração. Então, o Evangelho, ele diz no seu capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, que nós precisamos perdoar, mas que nós podemos perdoar o perdão pelos lábios e o perdão pelo coração, né? E o perdão verdadeiro realmente é o perdão que vem do coração. Quando nós somos afetados por algum acontecimento, por alguém, nós desenvolvemos então o ressentimento ou a raiva. E as pessoas que estudam a psicologia profunda, têm nos dito sempre que o nosso problema enquanto humanos não é sentir raiva ou ressentimento. A raiva é um sentimento importante de ser vivido, porque ele ainda pode fazer parte de nós. O nosso maior problema é conviver cotidianamente com a raiva, é contribuir para que ela aumente e, principalmente, estimular a permanência dela conosco. Então, muitos sentimentos que inicialmente nós julgamos negativos, eles são importantes para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral. É importante que eles nos visitem, mas é mais importante ainda que eles também vão embora em algum momento. Então, o cultivo da raiva cotidianamente é motivo de adoecimento para todos nós, em diferentes graus, obviamente. E esse sentimento, então, que nos afeta, ele pode ser contra o outro, a raiva do outro por alguma coisa que ele nos fez, ou a raiva contra nós mesmos. E é por isso que na extensa obra de Joana de Ângeles e de outros trabalhadores e escritores espíritas, esta questão do auto-perdão é tão enfocada e tão importante. Este livro, Renovando Atitudes, pelo espírito Hamed, ele traz um capítulo especificamente sobre o auto-perdão. Então, não basta só nós desenvolvermos essa habilidade de perdoar os outros, mas nós precisamos aprender a nos perdoar. Perdoar, como diz o nosso irmão Divaldo, não é necessariamente esquecer,
Porque o esquecimento das ofensas, ele tem a ver com a nossa memória cognitiva. Perdoar, basicamente, na sua definição clássica, é não devolver o mal. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, aprendendo, nos desenvolvendo espiritualmente, nós compreendemos que nós perdoamos quando nós já conseguimos não devolver na mesma moeda. Não mais usar a lei de talhão, a lei mosaica. Olho por olho, dente por dente. Se alguém me ofendeu, eu retribuo com uma ofensa igual ou de maior calibre. Quando nós já compreendemos que não devolver o mal com o mal é parte do perdão, nós avançamos. A partir do momento em que o tempo vai passando, nós podemos dar um novo significado, ou seja, ressignificar a ofensa recebida. Então, nós vamos trabalhando na nossa mente, no nosso coração, aquela ofensa, decididos a perdoar, porque esta é uma questão muito importante. Até que ponto nós desejamos perdoar? Será que nós temos realmente a intenção de perdoar? Será que muitas vezes nós não nos colocamos no papel de vítimas, que são aquelas que são ofendidas, que não crescem, não se desenvolvem porque o outro não ajuda? Será que muitas vezes nós não colocamos no colo do outro, na responsabilidade do outro, os nossos fracassos? E nessa situação, a ausência de perdão fica muito clara. Então, nós queremos dizer que é preciso que, diante de uma situação ofensiva, nós desejemos perdoar. Exista a intenção, a vontade. E a partir daí, então, nós vamos trabalhando os nossos sentimentos, trabalhando os nossos pensamentos na direção do perdão. Simbolicamente, nós podemos dizer que quando nós não perdoamos, é como se nós mantivéssemos na nossa mão uma chama acesa que nos fere, que nos machuca, que nos agride. A partir do momento que nós optamos por nos libertar, nós vamos nos sentir melhor e vamos avançar, então, no nosso desenvolvimento. Este é um processo de decisão que não é fácil, que é extremamente desafiador e que precisa do concurso do tempo. Então, compreendamos que perdoar não é necessariamente esquecer, porque as ocorrências, os acontecimentos que nos encontram durante a nossa existência, muitos deles nos marcam profundamente, sejam eles bons ou ruins. Então, as ofensas, as agressões verbais, as agressões de outro nível, tudo isso nos afeta profundamente, nos marca profundamente. Mas o que nós precisamos compreender é como lidar melhor com essas ofensas, com essas dificuldades que nos encontram pelo caminho. Então, perdoar, como diz o nosso querido Divaldo, não diz respeito a apoiar comportamentos que geram dores físicas e emocionais. Também perdoar não é ser conivente com as atitudes alheias. Mas perdoar é reconhecer que não somos perfeitos, não somos infalíveis
Em muitos momentos já necessitamos deste perdão. Em muitas situações nem nos demos conta que ofendemos alguém e alguém é generoso conosco e nos desculpa e nos tolera e nos perdoa. E é compreender então que é um processo de aprendizado para a vida inteira, para a encarnação inteira e às vezes para muitas encarnações. O perdão é um valor, é uma virtude de valor inestimável, porque ela nos coloca num patamar diferenciado quando nós entendemos e compreendemos a sua importância. Então, às vezes, nós conhecemos alguém que é muito doce, que perdoa, que desculpa, e esta pessoa, às vezes, é tida como boba. Ah, ela perdoa todo mundo, ela desculpa todo mundo. Só que, na verdade, quem perdoa, quem desculpa, caminha muito mais rápido na direção da paz. Quem desculpa está bem, está em paz. Escutando uma fala do Leandro Carnal, este filósofo contemporâneo tão importante, ele nos coloca uma situação muito interessante, que é quando somos ofendidos por alguém, nós precisamos refletir. A ofensa é real? O que a pessoa por exemplo, a pessoa nos chamou de egoístas. Tu é um grande egoísta, por exemplo. O que pode passar pela cabeça de quem foi ofendido é assim: eu sou egoísta mesmo? Bom, se efetivamente eu consigo identificar em mim sinais de egoísmo, eu preciso ficar quieto. Ok, eu sou egoísta. Agora, se a pessoa nos ofende dizendo que somos egoístas e nós não somos, não nos julgamos, não nos sentimos, não nos identificamos, ok. E isso não vai nos afetar, porque não diz respeito a mim. Então vejam, de qualquer sorte, nós precisamos aprender a lidar com as ofensas, as agressões que recebemos ao longo da nossa vida. Quando nós vamos, então, revisando o doar-se para além, que significa a palavra perdão, nós revisamos e encontramos ao longo das pregações de Jesus muitas e muitas, inúmeras situações em que ele prega o perdão. Por exemplo, se alguém lhe bater numa face, ofereça outra. É óbvio que Jesus não falava isso literalmente, mas se alguém lhe ofender, se alguém lhe magoar, fique tranquilo. Se não é com você, se não lhe diz respeito, perdoe. Se lhe diz respeito de alguma forma, reflita como fazer diferente. Numa outra passagem, Jesus diz: se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele até 2000, ou seja, vai além, faça mais. Se alguém lhe pedir a túnica, ele disse: dai-lhe a capa. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E esta é um aprendizado quando a mulher adúltera, que na época era apedrejada em praça pública, era muito evidente esse comportamento, né? E ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E os homens da época começaram a se retirar, os mais velhos primeiro, em seguida os mais jovens.
E ele responde a ela: mulher, vá e não peques mais. Então vejamos, ele expõe neste ensinamento que todos nós, de alguma forma, estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos ao erro, porque não somos perfeitos. Ele fala também na parábola do filho pródigo, em que, tendo 2 filhos, um deles vai embora, leva os seus valores, gasta, fica sem nada, e o pai acolhe aquele que retorna e o perdoa. O filho que fica amparando e trabalhando junto com o pai se aborrece, porque ele que estava todo o tempo amparando, cuidando, trabalhando, não recebe a deferência daquele que se ausentou e que pede para retornar ao lar. Então, esta parábola do filho pródigo, ela nos mostra a importância do perdão. É ele que volta. É ele que precisa de cuidados e de acolhimento. Quando alguém pergunta a Jesus se nós devemos perdoar 70 vezes 7, 7 vezes 7, ou 70 vezes 7, a resposta é que nós devemos perdoar muito, infinitamente. Ela é simbólica também, né? Dizendo que ao longo do caminho nós precisaremos perdoar, perdoar e nos perdoarmos. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos diz: qual o sentido verdadeiro da palavra caridade conforme Jesus? E aí são apontados 3 requisitos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Será que nós conseguimos ser indulgentes com as imperfeições dos outros? Será que muitas das dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos com as pessoas não estão justamente porque nós não respeitamos as diferenças, porque nós não aceitamos a imperfeição do outro, porque nós determinamos como o outro deve ser, como o outro deve agir e não aceitamos uma atitude diferente? Então, caridade é isso, é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Quando nós lemos essa questão do Livro dos Espíritos, nós entendemos que ainda, na nossa grande maioria de humanos reencarnados aqui na Terra, ainda somos pouco caridosos com os outros e muito pouco caridosos conosco mesmos. Porque muitas vezes mantemos um nível de exigência para conosco que é inalcançável. E, portanto, estamos sempre frustrados com os nossos comportamentos, com aquilo que não conseguimos alcançar e realizar. Não conseguimos dimensionar aquilo que nós já conseguimos fazer e fazer bem. Não valorizamos essas questões. Só nos focamos naquilo que ainda somos incompetentes de realizar. E aí as frustrações aumentam, a tristeza nos ronda sempre, e nós vamos desenvolvendo, neste caso, processos auto-obsessivos, que podem nos levar a sérias consequências. Então, nós vemos pela essa questão o quanto ainda somos pouco caridosos e precisamos avançar. Lembramos também, quando estudávamos o tema,
que Jesus, quando traz o Pai Nosso, em uma das estrofes diz: perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E essa é a prece do Pai Nosso direcionada ao nosso Pai, a Deus. E é interessante as nossas incongruências como seres em processo de evolução, porque nós pedimos frequentemente o perdão de Deus para os nossos erros, né? Mas temos dificuldades de desculpar o nosso irmão. 2 pesos, 2 medidas, né? Dificuldades de compreender o engano do outro, mas queremos ser compreendidos e perdoados por Deus. E certamente o nosso processo de evolução se embasa e se sustenta também na revisão dos nossos comportamentos, na deliberação para fazermos melhor e na diminuição dos nossos erros. Porque Deus sempre nos perdoa. Que pai não desculpa o seu filho? Não sem antes se aborrecer, não sem antes analisar a situação, mas em geral os pais amorosos perdoam seus filhos, oferecem novas oportunidades a eles. Então, como nós poderíamos imaginar que Deus, na sua perfeição, não perdoasse a todos nós todo o tempo? Então, se Deus nos perdoa, é importante que nós trabalhemos o perdão dos outros, né? Compreendendo as dificuldades dos outros, compreendendo os sofrimentos alheios, compreendendo que as pessoas reagem de alguma forma a partir das suas vivências, das suas dores, das suas alegrias, né? Tentando dimensionar o comportamento do outro desta forma. É certo que algumas pessoas têm mais dificuldades para perdoar que outras, porque têm esta virtude um pouco menos trabalhada. Mas, de uma certa forma, como eu mencionei, é sempre um imenso desafio perdoar os outros. O perdão, quando ele acontece, ele nos liberta. Tantas vezes acontece de nós acharmos que ofendemos alguém, ou sentirmos que ofendemos alguém, ou termos a intenção de ofender alguém, e o outro não se sentir ofendido. Isso é uma questão bem interessante. Então, quando nós vamos mergulhando nesta temática, nós vamos compreendendo que quando nós direcionamos a ofensa para alguém, por exemplo, ou quando nós nos sentimos ofendidos por alguém, nós estabelecemos um laço entre aquela criatura e nós, só que não é um laço de amor, de fraternidade, é um laço que nos aprisiona, é um laço que nos constrange, que nos faz sofrer. E é por isso que o sentido do perdão é a libertação. Quando eu consigo desculpar alguém, eu deixo de pensar todo o tempo naquela pessoa. Eu não lembro a todo momento o episódio vivido e dolorido. Então, eu começo a me libertar. Eu começo a nutrir a minha alma, os meus pensamentos, de coisas boas e que reverberem em saúde, em tranquilidade e em equilíbrio emocional. Então, lembremos sempre que o que não perdoa é o prisioneiro. Não é o que
perpetua ou que nos direciona à ofensa. O que não desculpa é o que se prende ao ofensor. E à medida em que nós vamos desculpando o outro, ao longo do tempo, nós vamos afrouxando o laço entre nós e nos libertando do outro, daquele sentimento, daqueles pensamentos. Então, o tempo é um grande aliado neste processo e nós precisamos compreendê-lo. É importante também lembrar que a dificuldade das relações entre nós também pode estar sustentada pelas outras encarnações, pelas outras vivências. Então, é óbvio que com algumas pessoas nós temos mais dificuldades de relacionamento, nós temos mais chances de nos ofender, de nos magoar, de guardar ressentimentos, mágoas, enfim. Então, é importante que nós lembremos disso. Um aspecto que dificulta mais também o nosso perdão ao outro, ou o nosso auto-perdão, é o orgulho, é a vaidade, né? Que é, segundo o Livro dos Espíritos, a grande chaga da humanidade. Nós, talvez, até possamos errar, mas nos incomoda muito quando alguém percebe o nosso erro, né? E isso se chama orgulho, vaidade, né? Então, nós precisamos ir trabalhando esses sentimentos para nos libertarmos efetivamente dele. Se é sabido que é difícil desenvolver o perdão, também é sabido que ele pode nos trazer grandes benefícios. Ele traz benefícios em várias dimensões. Na dimensão física, na dimensão mental, na dimensão espiritual e na dimensão relacional. Então, essas dimensões, por exemplo, a física, a pessoa que desculpa o outro, que perdoa, que não armazena esses pensamentos nefastos muito tempo, ela tem menos estresse, ela tem um melhor funcionamento do sistema imunológico e ela tem menos riscos para problemas cardíacos. Não é à toa que nós dizemos assim, te acalma, porque senão tu vai ter um problema de coração, né? Nós dizemos isso às vezes, em algumas situações. Porque a produção de substâncias químicas diante de um grande estresse, da raiva, ela produz danos ao nosso organismo, às nossas artérias, às nossas veias, ao nosso sistema imunológico, enfim. Então, a dimensão física, ela é protegida quando nós temos mais equilíbrio para lidar com as situações estressantes e agressivas que por vezes nos encontram. Essa dimensão física com relação ao estresse e às questões cardiológicas, elas já estão sendo estudadas, nós já temos alguns estudos com relação a isso. Mas como nós estamos falando de uma dimensão bastante subjetiva, a ciência caminha gradativamente, buscando instrumentos, formas de avaliação, e nós já temos alguns estudos muito interessantes sobre o perdão, os benefícios do perdão. Uma outra dimensão muito afetada diante do perdão é a dimensão espiritual. Quando nós perdoamos alguém, nós ficamos em paz. Nós dormimos melhor, nós temos melhores sonhos, melhores encontros espirituais. E essa conexão melhorada com o outro nos ajuda a ter mais qualidade de vida e uma vida, então, mais equilibrada.
Quem de nós não deseja uma vida mais equilibrada emocionalmente, espiritualmente, né? Então, a dimensão espiritual é afetada por esse benefício quando nós perdoamos. Perdoando, não só nós nos libertamos, mas nós oferecemos aos outros um exemplo, um bom exemplo, que pode ser seguido também. E aí nós assumimos esse compromisso ético de fazer as coisas certas, principalmente lembrando de nós mesmos. Na dimensão mental ou psíquica, quando nós perdoamos, nós vivenciamos sentimentos positivos, em que nós podemos melhorar, inclusive, a nossa autoestima. Quando nós pensamos, que bom que eu já sou capaz de desculpar, que bom que eu já sou capaz de perdoar. Então, essa vivência desse sentimento de autoestima, esse sentimento positivo é muito importante para toda a nossa dimensão, né, do ser. Quando nós perdoamos, nós aumentamos o nosso controle emocional e nós aumentamos a nossa sensação de liberdade. Em algumas ocasiões, em alguns diálogos, as pessoas dizem assim: tu está me tirando do sério, tu está me desestabilizando, né? Então, a grande pergunta é: quando nós vamos tomar conta de nós mesmos? Por que nós permitiríamos que alguém tenha tanto poder sobre nós de nos roubar o equilíbrio emocional? Então, é preciso que nós nos reforcemos, que nós tenhamos a consciência que ninguém pode nos desestabilizar. Não há nada que alguém diga que possa ou deva nos tirar do nosso ponto de equilíbrio. Nós somos protagonistas da nossa existência e, portanto, a vida está na nossa mão. Se nós deliberamos ou concedemos esse poder a outras pessoas, este também é um equívoco, né? Então, assim como nós temos o poder de nos manter, né, equilibrados e donos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas ações, nós precisamos nos manter donos deste roteiro de vida, desta vida que nos foi concedida para tantos aprendizados. E a dimensão relacional, ela é também muito importante, porque à medida em que nós perdoamos, nós eliminamos o que Divaldo Raul Teixeira chama de lixo mental, que é o rancor, que é a mágoa, que é a tristeza, que é a autopiedade, ao invés do auto-perdão, a autopiedade. Eu fico com muita pena de mim, que fui ofendida tão gravemente por alguém, né? Essa é a autopiedade. Então, o rancor e esses sentimentos todos, quando a gente perdoa, eles vão desaparecendo aos poucos. Nós vamos aprendendo a manter relacionamentos mais saudáveis, a trabalhar em grupo, porque nós sabemos que é muito desafiador também trabalhar em grupo. Muitos de nós preferem trabalhar só, porque a gente senta, faz a tarefa do nosso jeito, com a rapidez que nos é própria, e está tudo certo. Difícil é sentar, escutar o outro, ouvir outras posições, contemporizar, negociar e consensuar, ou seja, nem tanto a tua ideia, nem tanto a minha, vamos chegar num equilíbrio, num meio termo. Então, essa dimensão relacional, ela nos oportuniza que nós possamos crescer, amadurecer e evoluir quando nós aprendemos a desculpar, a perdoar. Por isso
que nós vamos encontrar em várias lições a explicação de que o perdão é terapêutico. Então, nesta questão, a gente precisa pensar quanta energia eu gasto desenvolvendo a minha raiva, a minha tristeza, e o quanto eu poderia utilizar essa situação para construir, para melhorar, para alavancar a minha vida. Nos encaminhando, então, para as reflexões finais, nós diríamos que o perdão é um remédio santo, né? Que nos ajuda a nos equilibrar, que nos liberta dessa prisão emocional. Quando não perdoamos, somos prisioneiros, não do outro, mas de nós mesmos. Então, aprender a perdoar é um processo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E, como eu falei, é preciso que nós tenhamos esforço, que nós realizemos esforços para isso e que a gente conquiste a disciplina, nos organizando nesse sentido. No início, nós desculpamos por obrigação, depois por hábito e depois desculpar os outros passa a ser uma atitude espontânea. Então, é preciso disciplina nesse processo. Portanto, nós precisamos treinar o perdão, o auto-perdão e o perdão do outro. E talvez uma boa dica seja começando por não revidar a agressão que nós recebemos em qualquer lugar, em qualquer âmbito, em qualquer espaço, público ou privado. Muitas vezes, numa discussão, numa situação de agressão, nós nos limitamos a ouvir. E alguém diz assim: esse é um fraco, porque nem responder à altura ele sabe. Na perspectiva profunda da psicologia do perdão, nós podemos dizer que muitas vezes, no afã e no calor da discussão, da agressão, aquele que não responde é o forte. Os fracos não conseguem perdoar, entre aspas, né? Então, comecemos por não revidar, segurando a língua da maledicência, segurando as mãos das más ações e assim, segurando os pensamentos, assim nós vamos caminhando. Exercitarmos o auto-perdão é outra perspectiva, cuidando de nós mesmos. Nós estamos em tempos muito difíceis. Talvez a casa que precisa mais ser cuidada neste momento é a casa mental, é a nossa mente. Então, com tudo isso que está acontecendo no mundo, no nosso país, se nós ainda nos ocuparmos, se nós gastarmos a nossa energia construtiva, curadora, com as desavenças, com a raiva, com o rancor, nós teremos ainda mais dificuldades a vencer nesse processo. Então, exercitar o auto-amor, o auto-perdão, mudando gradativamente o valor que nós demos para aquela situação naquele dia da agressão. Essa situação vai perdendo a cor, vai perdendo importância e nós vamos ressignificando esse processo, então. À medida que nós perdoamos, nós obtemos paz na alma, reencontramos parte do nosso equilíbrio emocional, da nossa lucidez mental e vamos associando a grandeza do perdão à fortaleza do nosso desenvolvimento moral. Precisamos também, nesses processos, né, desenvolver a empatia, buscando nos colocar no lugar do outro, buscando ser solidário com o outro,
melhorando a nossa comunicação, porque muitas vezes as nossas dificuldades estão sustentadas pela dificuldade também de nos comunicarmos, de dizermos as coisas que nós queremos dizer, de não deixar margem para outras interpretações. E desenvolver, então, o autoconhecimento, né? Então, à medida que eu me conheço, eu me ofendo cada vez menos. Porque, como eu mencionei, se alguém disser que eu sou relapso, e eu realmente for, é algo que eu preciso melhorar. Se eu não for, não tem importância nenhuma esse comentário, porque eu não sou assim, eu sei que eu não sou. Então, não existem fórmulas prontas, não existe caminho fácil. O que existe, sim, é o grande exemplo do nosso Mestre Jesus, que todo tempo, nas suas pregações, ele dizia: nós precisamos que todo mundo doe um pouco mais. Então, meus irmãos, neste contexto que nós trazemos essas reflexões, desejando que sejamos corajosos para desenvolvermos o conhecimento de si, o conhecimento do outro, cultivando o perdão como elemento libertador, como elemento de construção amorosa todos os dias da nossa existência. Desejamos que tenhamos uma semana tranquila na medida do possível, com todos os cuidados de si e dos outros, para que nós possamos juntos vencer esse processo da pandemia que está conosco, mas, acima de tudo, nos transformarmos em homens e mulheres de bem, que é isso tudo que nós precisamos neste momento. Muita paz e uma semana de muito progresso para todos nós. Um grande abraço. Queremos agradecer essas palavras, ou esse roteiro que a nossa irmã Carmen aí repassou a nós, que a paz consiga nos guiar por o equilíbrio que a gente necessita nesse momento tão difícil que a humanidade passa. Muito obrigado, Carmen, pela tua apresentação. Encerrando a nossa atividade de hoje e retificando o horário, tá? Quinta-feira, repetiremos essa palestra às 20 horas, na quinta-feira, e querendo agradecer também nesse momento a presença de todos que nos acompanharam nessa caminhada aí desse estudo pela nossa irmã. Faremos uma prece final para encerrarmos o nosso dia de hoje. Queremos agradecer a Jesus pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui nesse momento, tendo a saúde, o equilíbrio necessário para conduzirmos a nossa vida e possamos transmitir essa energia aos irmãos que tanto necessitam nesse momento de dor que alguns passam. Que possamos também ter o equilíbrio mental para que a paz esteja morando em nossa mente. E com isso, transformarmos esse mundo de regeneração e provas. Um bom domingo a todos e até mais e obrigado por ter nos acompanhado aqui.